Olá, alunos, tudo bem? A aula de hoje é sobre a Mesopotâmia. Primeiro, vamos identificar o que significa a palavra Mesopotâmia. Ela vem do grego, que significa entre rios. É uma extensa área de terra localizada entre a Europa, África e Ásia e é banhada por dois rios muito importantes, Tigre e Eufrates. E foi por meio desses dois rios importantes que essas sociedades se desenvolveram. Lembrando que o clima era quente, seco, durante grande parte do ano, foram fundamentais para o desenvolvimento da economia daqueles povos. Por meio dos rios Tigre e Eufrates, eles puderam desenvolver a agricultura, comércio, a pecuária e a construção de grandes reinos. Os sumérios foram os primeiros a desenvolver sua civilização na Mesopotâmia. Eles fundaram as cidades de Ur e Uruk. Eles eram politeístas e construíram grandes muralhas para defender as suas cidades. Eles desenvolveram um sistema de escrita cuneiforme, que já foi falado em aulas anteriores. A escrita cuneiforme nada mais é do que uma barra de argila úmida, onde eles utilizavam uma cunha. A cunha era como se fosse um pedaço de madeira pontiagudo, onde eles escreviam as representações do cotidiano, como forma de administrar até os reinos e os impérios. Numa base de argila, eles escreviam, colocavam para secar e ali ficavam os registros, as manifestações do cotidiano dessas sociedades. Os sumérios sofreram ataques de diversos povos nômades, mas eles foram invadidos pelos povos acádios. A palavra acádio vem de uma cidade muito importante desses povos chamada Acádia. O diferencial desses povos é que eles construíram grandes cidades e um império. E nesse momento, todas as cidades vão obedecer a um único rei. Mas esses povos também sofreram invasões de povos nômades. Os amoritas, que eram povos semitas, também ocuparam grande parte da Mesopotâmia e criaram o primeiro império babilônico. Hammurabi foi o primeiro imperador do Império Babilônico e, dentre suas criações, uma em evidência é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era um conjunto de leis que definiam crimes e penalidades referentes aos crimes cometidos. Esses povos foram vencidos pelos assírios. Construíram um dos mais extensos impérios, que envolvia a Mesopotâmia, Síria, Fenícia, Palestina e o Egito. Eles conquistaram povos e terras em nome do deus Assur. Os assírios eles eram conhecidos pela sua crueldade com povos conquistados. Devido a esse extenso império e as formas de conquista, vários povos se uniram contra os assírios. Os assírios eles tinham uma base militar muito estruturada e eles utilizavam os carros de guerra, puxados por 2 cavalos. Diante dessas manifestações, dessas revoltas, as conquistas dos povos assírios, os caldeus vão dominar essa região. Os povos caldeus eles eram dominados por Nabucodonosor e diante de violentas campanhas militares, conquistaram grande porção de terra da região. Com as riquezas obtidas desses povos, ele mandou reconstruir a antiga Babilônia, a Torre de Babel, que é um monumento em forma de pirâmide, e a construção dos famosos Jardins da Babilônia, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A base econômica desses povos era pautada na agricultura, pecuária, comércio entre povos e sociedade também era hierarquizada, isso é, existia a pirâmide da sociedade com divisões de classe. No topo da pirâmide estava o rei, os nobres, comerciantes, militares, artesãos, camponeses e, por último, os escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra e que também desenvolviam os serviços mais pesados e penosos. Então aqui nós pudemos compreender um pouco mais sobre essas sociedades antigas, como que eles desenvolviam o contexto social, econômico e político, e sempre buscando uma atitude historiadora, buscando analisar determinadas rupturas e permanências ao contexto atual. Por hoje é só e até a próxima.